Chega de surpresa. Vai. Surpresa. Me vi ensinando bem tranquila e segura os surdos. Mas, já que aos ouvintes eu tive que ensinar sem fazer uso da língua portuguesa. Foi uma sensação horrível estar ao lado de crianças ouvintes sem noções de Libras e começar a falar uma língua que não compreendiam. Senti-me como uma surda no mundo ouvintista, querendo transmitir uma mensagem, mas que ninguém ouvia. O que as minhas mãos diziam. Organizei as duas aulas com antecedência, elaborando um cartaz com as figuras coladas, sobre a temática das cores. Elaborei um jogo pedagógico e imprimi o desenho de colorir imagem do lobo. Houve uma dinâmica ao mostrar o cartaz sobre as cores. As crianças viam a figura de cada cor e depois tentavam sinalizar. Isto ocorreu nas duas aulas. Logo em seguida foi solicitado que um dos alunos, surdo ou ouvinte L1 e L2, fizesse o sinal das cores. Claro que houve a minha ajuda. Fiz relação entre linguagem gestual e visual, fazendo uso do cartaz. As duas turmas mostraram muito ativa para a realização da atividade, principalmente na hora da sinalização, que todos queriam responder como se fazia o sinal. A primeira aula iniciou-se na sala E. Todos bem carinhosos e curiosos para saber o que tinha como jogo e quem era a nova professora. Quem? Nova professora. A pergunta era o que eu ia ensiná-los e por que daria aquela aula. Eu pensei, por que ensinar meu tema? A duração foi de 45 minutos, bem trabalhada, Mais ou menos com muita autonomia e com tranquilidade. 45 minutos trabalhados com autonomia e tranquilidade. Estavam presentes na aula ter presente no ensino 4 alunos surdos. 4 surdo Nesta aula de Libras para surdos como L1, de Libras L1, ensinei as cores com a apresentação do meu cartaz e seus respectivos sinais que estavam fixados na parede. Perguntei se conheciam a cor apontada e eles respondiam e faziam sinal. Procurei sempre parabenizá-los em cada resposta. Em seguida fizemos uma brincadeira com o jogo pedagógico do lobo, que queria mudar de cor, o qual adaptei para Libras. A turma não era da mesma idade. E como só haviam surdos, foi mais fácil aplicar essa estratégia, então prazerosa.
Foi pois cada um queria ganhar a sua medalha e ser o campeão. Eles ficaram contentes em aprender um novo jogo. No jogo foi bem interessante, ao presenciar e analisar o cognitivo de cada um deles, e levá-los à aula de linguística falando sobre os estágios de desenvolvimento do aprendizado da criança surda. Isso me chamou a atenção para que eu pudesse refletir sobre o poder da aquisição de cada aluno. Pois para poder incluí-los e avaliá-los futuramente. Visto que esta é a grande problemática em sala de aula inclusiva. No jogo, a cada dado lançado, ele tinha que pular para a casa que havia o sinal da cor. Que o lobo queria como roupa. E sinalizar para mim esta nova cor. Escrever no papel o nome da cor e fazer a datilogia. A cada acerto, ganhavam uma medalha da cor do lobo, que se encontrava na casa. Foi bastante divertido. Concluímos com a pintura do desenho do lobo. Apenas 2 sabiam, porém tinham errinhos. Engolia e trocava algumas letras. E um ia ajudando o coleguinha a sinalizar e a escrever. O mais velho deles tinha certa dificuldade na Libras. Porque só agora que começou a aprender e também ter comprometimento na visão. Tem problema na visão, comprometimento na visão. Já a mais nova não domina a Libras. Os outros 2 que tinham a mesma idade já tinham uma certa maturidade na aquisição da Libras. E executava com êxito toda a atividade desenvolvida na aula. Relevei a LP com esses 2 alunos que precisavam primeiro se apropriarem da língua materna, para depois conhecer o mundo que os cercam, como, por exemplo, a língua natural do país em que vivem, por poder terem um diálogo com as pessoas que os cercam. No segundo ano de fundamental, ministrei a Libras como L2 para ouvintes. A recepção foi acolhedora. Bom dia, tia. Seja bem-vinda. Todos curiosos e participativos desde o início. Foi ministrada a mesma metodologia, porém, não jogamos. Todos queriam dizer qual era a cor das figuras expostas no cartaz. Como, por exemplo, se era o azul, cinza, branco, amarelo, vermelho, laranja. Branco, amarelo, vermelho e laranja. No final aceitaram a pintura do lobo e usaram a criatividade e a imaginação, colocando até o sexo ao personagem, ao desenhar um colar e brincos.
No quadro negro havia meu cartaz com as cores afixadas. Eu falava em LS e eles repetiam feitos robôs tudo o que eu mostrava. Muito engraçado como eles percebiam sinais e me imitavam. Mas não era aquilo que eu queria ensinar. Quando eu perguntava, eles respondiam mesmo com dificuldade. Mas eu percebi que eles queriam aprender e estavam atentos. Inclusive, os alunos com deficiências intelectuais participaram. Um deles, autista ou com outra deficiência a qual não questionei. Não quis. Pera, tá no autista ainda. Desculpa. Não quis, mas quando dei o papel para pintar o lobo, logo ele me chamou e fez o desenho mostrando a cor no lápis e não excluindo. Mostrei o sinal, o qual percebi que ele me perguntava como se fazia. Peguei em sua mão e ensinei o sinal da cor do seu lobo. Logo percebi que o lindo sorriso no seu rosto e ao virar-me de costas para atender outro aluno. Senti sua mão no meu ombro. Olhei para trás e vi-o sinalizando. Momento lindo, bem diferente da primeira aula. Apesar de ser em Libras e sem falar o português, tive dificuldade e ansiedade por ter sido pega de surpresa que eu não podia falar nesta aula. Inquietei-me. Foi aquele frisson. Logo fui me acalmando e dominando a turma. Houve um momento em que eu questionava o aluno, ouvinte, na aula de Libras, como L2. Qual o sinal da cor que ele vinha repetindo todos os sinais que eu fazia referente à questão. Logo eu mostrava como ele tinha que me responder e não me imitar. Achei dificultoso falar apenas em Libras quando a criança nunca aprendeu esta língua. E apenas ver a coleguinha que é surda. Estava ausente nessa aula e nem sequer sabe a Libras. 5.3 Minha postura como docente. O relacionamento com os alunos foi bem próximo, tolerante e amável entre ambas as turmas. Notei firmeza na minha liderança em certas situações, mesmo passando pela experiência do frisson vivido na aula de L2. Deu-me para contornar a situação, tendo uma habilidade de variação de estímulos e reforços, assim como na organização da aula, relacionado ao que seria abordado e o que pretendia que aprendessem. Usei das habilidades de ensino ao introduzir o conteúdo chamando a atenção dos alunos para o seu aprendizado. E estava entusiasmada frente ao novo conteúdo desafiador apresentado. Demonstrei ser paciente com as crianças sem diferenciá-las e fiz uso de um excelente método pedagógico, sendo eles de gestos, contatos visuais, de recursos visuais, habilidades
habilidade de olhar para toda a classe, feedbacks, repetindo os sinais e corrigindo, habilidade de ilustrar com exemplos e habilidades de organizar o contexto. Interagir a turma de forma dinâmica e lúdica. Procedimento metodológico. Na análise das práticas e técnicas que utilizei de Libras, abordei foi a abordagem construtiva, comunicativa, cognitiva e socio-interacionista. Acima já mencionei a minha metodologia usada nas aulas. As aulas foram elaboradas por um tema, cores. Foi a minha primeira vez em sala de aula trabalhando especialmente com alunos surdos e ouvintes, L1 e L2. Surdos e ouvintes, L1 e L2. 6. Considerações finais. Ao término desse estágio, concluo mesmo que os resultados obtidos não tenham sido totalmente o que eu esperava, pois a escola ainda não se encontra preparada para uma educação inclusiva na educação dos surdos. Percebi a importância de ministrar as aulas de forma significativa, com adequação de material adaptado. Com adaptação de um material adaptado, o qual se pode elaborar e adaptar para trabalhar a Libras como L1 e L2. L1 e L2. Porém, as poucas oportunidades que tive de vivenciar uma nova etapa na minha vida me proporcionaram uma grande satisfação, pois pude ter a noção da prática pedagógica com base na didática de Libras, explorando o visual. Espacial e perceber a minha responsabilidade social, política e pedagógica na construção do saber desses sujeitos, a qual me propus a fazer no relatório de observação. E mais que isso, perceba que o professor deve adequar sua aula, sua metodologia de ensino, assim como participar do projeto político-pedagógico da escola, PPP, levando em consideração a realização sociocultural da educação dos surdos, ensino do surdo, a inclusão, o ensino e aquisição da linguagem da Libras, tanto como L1 e L2. L1 e L2. Principalmente deve pensar em propagar e divulgar a